E aí, vamos falar de futebol europeu? Quem é amante do futebol hoje em dia acompanha muito o futebol brasileiro, quem mora aqui no Brasil, mas acompanha muito também o futebol europeu, que é inevitável. E hoje a gente pode falar que é sim, de fato, o melhor futebol do mundo. E aí eu me pergunto, e aí eu quero trazer esse questionamento para vocês também, o porquê de ele ser o melhor futebol do mundo? Deram sorte? Eles têm mais investimento? Eles têm os melhores jogadores? Bom, eu acho que a questão de eles ter o melhor jogador, sim, é fato. E a questão do investimento, sim, é muito bom. Mas a gente tem toda aquela questão do marketing por volta, toda a questão própria das propagandas, dos investimentos, das estruturas e infraestruturas para o esporte. Então a gente vê aqui, por exemplo, a condição dos atletas de treinarem, de jogarem é muito mais qualificada do que a gente vê em outros continentes no mundo. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, muitos clubes de futebol menores que sofrem muita dificuldade na questão de treinamento, na questão de viagem, na questão da própria torcida, de ter um estádio de campo, o próprio campo de futebol às vezes é ruim. E na Europa a gente vê que esse nivelamento ele é mais em cima, então a qualidade dos atletas naturalmente ficam melhores. Então, e por eles terem uma estrutura, infraestrutura, um investimento bem melhor do que outros continentes, naturalmente eles acabam tendo um lucro muito maior, entendeu? E a partir do momento que eles têm um lucro muito maior, eles têm condições para fazer investimentos muito maiores. Então aí você vê jogadores sendo comprados a preços absurdos, os clubes pagando muito caro pelo salário dos jogadores. E aí você começa a ver sheiks chineses, pessoas multibilionárias ao redor do mundo querendo comprar clubes de futebol porque é um investimento que dá muito retorno, principalmente na Europa. Então a gente vê sheiks árabes comprando, por exemplo, o PSG, que investiu muitos milhões de dinheiro para poder reformar um time bom. A gente vê o Manchester City, que também um árabe comprou o time. E tipo, pô, não se tornou o melhor time do mundo? Não. Mas colocou o time em um outro patamar que, em questão de marketing, as camisas vendem muito mais, os estádios lotam muito mais. Então eles conseguem ter um retorno financeiro muito bom. E aí acaba sendo um efeito dominó. Quanto mais eles investem, quanto mais eles lucram, melhor eles ficam. E aí a gente vê essa discrepância tão grande em relação a outros continentes. O Brasil, não só o Brasil, né, mas a questão da América do Sul, eles correm um pouco por fora, assim, eu digo que eles não estão 1000 anos atrasados no futebol como em outros continentes, por exemplo, o africano, o asiático ou até o América do Norte. O asiático, por mais que eles investam bastante dinheiro, eles não têm uma qualidade. O futebol da América do Sul, ele ainda sofre muito, mas ele também não está anos-luz atrás. E em específico no futebol brasileiro, se a gente tivesse uma organização melhor, talvez a gente poderia chegar um próximo do que é o futebol europeu. Vocês concordam comigo? Discordam? Comenta aqui embaixo.